como que você pode fazer a importação de uma base de dados para dentro de um funil do Pipedrive. Primeira coisa que você vai fazer é montar a tua base de dados. Então aqui eu tenho uma base de dados fictícia, onde ela tem nome, telefone, e-mail, o nome da organização que essa pessoa aqui pertence, o negócio vai em qual etapa do funil, o status do negócio e o proprietário do negócio. A tua base ela precisa ter as informações que são importantes para você. Nesse caso do exemplo, eu tenho o nome, o telefone, o e-mail, a organização, a etapa do funil, o status e o proprietário. São informações que são importantes para o exemplo. Depois que você monta essa tua base de dados, você vai primeiro precisar definir qual é a etapa e para qual funil esses leads vão. Então aqui eu coloquei exatamente o nome da etapa, entre parênteses o nome do funil, para que o Pipedrive consiga fazer o mapeamento da forma correta. Então o funil que eu vou realizar essa importação é o nosso funil Pipe Caverna na etapa de Pipe Teste Cliente Potencial. É só um exemplo, então a gente está utilizando o nosso funil de teste. Uma vez que eu defino qual é a etapa e qual é o funil, e eu tenho todas essas informações preenchidas, eu posso começar a fazer a minha importação. Então eu vou salvar a minha base de dados, vou fechar ela aqui, vou voltar para o Pipedrive, e aqui dentro do Pipedrive eu vou vir nessa opção onde eu tenho o menu mais. Depois que eu tenho o menu mais aberto, eu vou selecionar o importar dados. Ou eu posso vir aqui na tela de negócios, ao lado desse botão mais negócio na setinha para baixo, basta eu selecionar a opção importar dados. Quando eu clico em importar dados, o Pipedrive vai direcionar você para a tela de importação de dados. E aqui a gente tem basicamente 3 etapas. A primeira etapa é enviar o arquivo que você gostaria de fazer o mapeamento. O segundo passo é realizar o mapeamento dos campos. E o terceiro passo é visualizar e concluir a importação. Então, o nosso primeiro passo vai ser enviar o arquivo. Eu vou clicar nesse botão verde, enviar arquivo, e vou localizar a minha base de dados no meu computador. Seleciono a base de dados e clico em abrir. Agora o Pipedrive está fazendo a leitura da base de dados, e aí o nosso próximo passo é fazer o mapeamento dos campos. Como nós preenchemos todas as informações corretas, ele já preencheu aqui que o nome da pessoa vai para nome da pessoa no Pipedrive, o telefone vai para telefone, o e-mail vai para e-mail. O que é importante a gente entender aqui? Essa coluna à esquerda, essas informações à esquerda, que eu estou grifando aqui, são as informações da planilha, ou seja, aqui estão todos os cabeçalhos lá da nossa planilha, todas as colunas da planilha. E aqui ao lado estão as informações do Pipedrive. Então, por exemplo, o nome da pessoa precisa ser mapeado com o nome da pessoa dentro do Pipedrive. Para eu localizar o nome dessa pessoa, eu posso clicar aqui em campos de tipo pessoa e localizar o nome aqui mesmo. Ou eu posso vir nessa opção procurar um novo campo e digitar nome. O Pipedrive vai localizar aqui todos os campos relacionados a nome e aí eu posso selecionar o nome da pessoa. A informação de qual entidade é, esse campo está sempre aqui do lado direito do campo. Então basta eu vir aqui e arrastar e soltar para que o Pipedrive faça todo esse mapeamento. Uma vez que eu preenchi todos esses campos e realizei todo o mapeamento, inclusive o mapeamento da etapa correta, do status correto e também do proprietário que vai a essas oportunidades, basta eu clicar aqui em próximo. Na fase de visualizar e concluir, eu sempre deixo selecionado a opção de mesclar dados e na sequência eu clico aqui em iniciar importação e em poucos segundos o Pipedrive vai importar essa base de dados para dentro daquele funil que você colocou a etapa. Então foram adicionados 30 itens, 0 mesclados, 0 atualizados e 0 não importados. A importação ela foi bem sucedida. Uma vez que você faz essa importação, você pode começar a trabalhar já com os leads. Caso você tenha importado de forma incorreta alguma informação e você precisa voltar atrás nessa importação, você vai ter até 48 horas para fazer isso. Para você reverter essa importação,
basta acessar aqui a opção mais, importar dados, e logo abaixo no histórico de importação você vai ter a possibilidade de reverter a base de dados que foi importada. Então basta eu clicar aqui nesse botão reverter e a importação ela vai ser cancelada e revertida, ou seja, todas as informações que você importou para o Pipedrive vão ser canceladas, elas vão ser apagadas e você pode refazer essa importação novamente. Aqui a importação já foi revertida, então esse é o processo de importação de base de dados para dentro do Pipedrive.